Ora, a partir daquela curva que foi mostrada anteriormente, nós podemos relacionar de forma algébrica o coeficiente angular. Então, a variação da entalpia dividido pela variação de temperatura, a pressão constante, dá origem à capacidade calorífica à pressão constante. Essa é a definição de capacidade calorífica à pressão constante. Cp, como eu disse, é o coeficiente angular da tangente à curva. Ora, para variações infinitesimais de ΔH e ΔT, eu posso ter essa relação aqui, que veio desse coeficiente angular, dessa expressão algébrica que eu mostrei anteriormente. Então, variações infinitesimais da entalpia, que estavam lá no eixo y, serão iguais a uma constante, a pressão constante, vezes variações infinitesimais da temperatura, todas a pressão constante. Então, essa relação aqui é a relação que mostra qual que é a dependência da entalpia com a temperatura quando estamos trabalhando a pressão constante. Ainda, nós podemos verificar se a capacidade calorífica for constante no intervalo de tempo estudado, ou seja, se eu estiver trabalhando com pequenas variações, pequenas variações aqui de temperatura, intervalos pequenos, eu não tenho uma variação significativa da minha capacidade calorífica a pressão constante. Logo, eu posso dizer que se Cp for constante no intervalo de T estudado, para uma variação de temperatura infinita, ou seja, em intervalos conhecidos, bem determinados, eu vou dizer que ΔH vai ser a integral de Cp dt. Ora, da onde eu estou tirando essa integração? Estou tirando dessa expressão aqui que nós acabamos de mostrar. Eu integro desse lado, integro desse lado. Como eu disse anteriormente, se naquele intervalo estudado Cp permanecer constante, então eu posso dizer que a integral vai se restringir à integral de dt no intervalo de t1 a t2. A resolução dessa integral vai ser igual a Cp, a integral de dt é t no intervalo de t2 menos t1. Então eu vou dizer que ΔH vai ser igual a Cp, que é a capacidade calorífica molar à pressão constante, vezes ΔT. Como a variação de entalpia pode ser identificada com o calor fornecido ao sistema a pressão constante, então, essa forma aqui de representar a relação da entalpia com a temperatura, na prática, pode ser simplificada para essa outra representação aqui. O calor à pressão constante vai ser igual à variação da capacidade calorífica, a pressão constante, vezes ΔT. Essa expressão nos mostra como medir a capacidade calorífica de uma amostra. Mede-se a quantidade de calor fornecida à amostra em condições de pressão constante, por exemplo, uma amostra exposta à atmosfera e livre para se expandir, é acompanhada da elevação da temperatura. Então, acompanhe-se, a partir de um calor fornecido, verifica-se qual é a variação de temperatura que ocorre naquela amostra. Ok? Algumas considerações. A Cp, a capacidade calorífica à pressão constante, ou capacidade isobárica, é uma propriedade extensiva, ou seja, depende do tamanho da minha amostra. Já Cp molar, que nós chamamos de Cp,m, é a capacidade calorífica molar à pressão constante. As unidades para essa variável seria Joule mol a menos 1. Essa daqui é uma propriedade intensiva. Por que é uma propriedade intensiva? Porque eu já estou considerando qual a quantidade de material, qual a quantidade que tem o meu sistema, tá certo? Eu posso também ter a capacidade calorífica específica à pressão constante. Propriedade específica à pressão constante teria como unidades Joule grama menos 1. Também é uma propriedade intensiva, porque eu estou dizendo qual é a quantidade qual é a quantidade de material a que se refere aquela quantidade de energia. É uma propriedade intensiva. Ora, como nós vimos, Cp pode ser considerado constante em um certo intervalo de tempo. Entretanto, Cp nós vimos que ele é dependente da temperatura.
né? Então, quando a variação da capacidade calorífica não pode ser ignorada, quando ela é dependente da temperatura, então ela não pode ser ignorada naquele intervalo de temperatura estudado, eu preciso de uma expressão empírica conveniente para relacioná-la com a temperatura. E essa expressão é uma expressão desse tipo aqui. Capacidade calorífica, a pressão constante molar vai ser igual a variável A mais BT mais C dividido por T2. A, B e C são parâmetros independentes da temperatura. São parâmetros empíricos, né, e podem ser obtidos pelo ajuste dos dados experimentais à expressão. Bem, nós podemos realizar o cálculo da variação de entalpia por essa expressão. Ficaria desta maneira. Então, eu vou ter a integral, né, a variação de entalpia, só voltando aqui, a variação de entalpia molar na temperatura 1 até a temperatura T2 vai ser igual a integral dessa expressão aqui, porque afinal de contas essa expressão aqui é a expressão de dt. Então, se eu voltar aqui, ó, de CP. Então, voltando. Então, a entalpia molar do meu sistema vai ser dado pela integral do que nós chamamos de CP vezes dt. Ora, o que nós chamamos de CP? Chamamos de CP essa expressão aqui, né, que tem essa expressão empírica, que tem os parâmetros empíricos relacionados com a temperatura. Então, isso daqui agora é o meu CP. Então, eu vou lá na minha integral, ΔH, ou a variação infinitesimal da entalpia, vai ser igual o parâmetro empírico A mais BT mais C dividido por T elevado ao quadrado. Isso daqui está no lugar de CP, vezes DT. Integral aqui de DT. Ora, nós estamos dizendo agora que a capacidade calorífica molar à pressão constante depende da temperatura. Se ela depende, então o meu processo de integração tem que levar em consideração a ocorrência da temperatura na expressão. Por isso que agora CP tem temperatura embutido aqui e eu estou integrando com relação à variação de temperatura. Ora, fazendo a resolução para isso daqui, então vai ser variação, a integral de dHm. Então ficaria a entalpia molar na temperatura T2 menos a entalpia molar na temperatura T1. Eu vou fazer a integral dessa expressão aqui. A integral de uma constante vezes dt, a constante sai fora, eu faço a integral, sai fora da integral, né? E eu faço a integral de dt. A integral de dt é t, seria t no intervalo de t2 a t1. Então fica a, que saiu fora da integração, t2 menos t1. Faço a mesma coisa para a integral de bt. A integral de bt vai me dar, o b sai para fora, faço a integral de t. A integral de t vai ser t2 elevado ao quadrado menos t1 elevado ao quadrado, dividido por 2, aqui ele colocou 2 para cá, vezes b, que foi a constante que saiu. A constante aqui também sai fora, e eu faço, fora da integral, né? E eu faço a integral de 1 sobre t ao quadrado de acordo com as regras. Então, esse é a resolução que nós temos para aquela expressão que nós apresentamos anteriormente. Ok? Então, para cálculos da variação de entalpia, quando o intervalo de temperatura é significante para o valor de CP, ou seja, ele altera o valor de CP, então eu tenho que usar essa expressão aqui que está sendo apresentada. Podemos estabelecer uma relação entre CV e CP. Para um gás monoatômico, CV molar vai ser da ordem de 3 dividido por 2 R, que daria um valor de 12,47. A expressão matemática que relaciona CP e CV seria CP menos CV igual a NR. Como nós vimos, para um gás monoatômico, eu conheço o valor de CV, que seria em torno de 12,47 ou 3 sobre 2 vezes R. Fazendo a continha, fazendo a relação para CP, nós teríamos R, né, mais 3 dividido por 2, R, que daria 5 sobre 2R. O valor de CP seria em torno de 2,5 R, ou seja, CP é sempre maior do que CV. Fazendo a conta, a diferença daria em torno de 8 kJ, que não é algo que possa ser desprezado.
ok? É isso aí.